Olá, gente, eu sou Júlia Siqueira e no videocurso de hoje nós vamos falar sobre os fatores humanos no trabalho. Os tópicos a serem abordados nesse vídeo serão os fatores fisiológicos no trabalho, conhecimento, aprendizagem e treinamento, fadiga, monotonia e motivação e as influências do sexo, idade e deficiências físicas. Falando sobre fatores fisiológicos no trabalho, esses fatores eles vão influenciar a aptidão que a gente tem para realizar um trabalho em determinado período do dia, alterando o nosso rendimento e também a possibilidade de ocorrer algum acidente. E essa aptidão ela pode ter influência tanto de fatores intrínsecos, ou seja, do nosso corpo, como nossos batimentos cardíacos ou a nossa temperatura corporal, ou de fatores desencadeados por ações humanas, por exemplo, se a pessoa escolheu tomar café, ou se ela fuma, ou se ela ingeriu álcool. Agora falando sobre o ritmo circadiano, elas são oscilações das funções fisiológicas que acontecem no período de um dia, de 24 horas. E essas oscilações elas vão ser comandadas pela luz solar. Um exemplo dessa oscilação de alguma função fisiológica é a nossa temperatura interna corporal, que ela vai sofrer uma variação de mais ou menos 1,1 graus Celsius por dia. Ela começa a subir às 8 horas da manhã e se mantém elevada até às 10 da noite, quando começa a cair, atingindo mais ou menos o seu mínimo às 4 da manhã, e assim ela volta a subir e completa seu ciclo. E nós temos variações individuais que vão tornar possível distinguir dois tipos de pessoas: as pessoas matutinas e as vespertinas. As pessoas ditas matutinas, elas acordam de manhã com uma maior facilidade e também têm uma maior disposição nesse período do dia, e elas acabam também dormindo mais cedo. Já as pessoas vespertinas, elas são mais ativas no período da tarde e no início da noite. Elas têm uma menor disposição de manhã e são muito adeptos a trabalhos noturnos. E os indicadores fisiológicos dessas pessoas também vão atuar de forma diferente. Por exemplo, uma pessoa que ela é matutina, a sua temperatura corporal ela vai subir mais rapidamente a partir das 6 horas da manhã e vai atingir a sua máxima ao meio-dia. Já as pessoas vespertinas, a temperatura corporal vai subir de maneira mais lenta na parte da manhã e a máxima vai acontecer só às 6 horas da noite. A alimentação também vai interferir no nosso ritmo biológico, que por sua vez vai alterar o nosso nível de aptidão no trabalho. Ingerir refeições muito pesadas provoca uma diminuição no nosso estado de vigilância, pois os nossos órgãos digestivos acabam por ficar sobrecarregados. Após essas refeições, o organismo ele apresenta baixos índices fisiológicos e fica menos apto ao trabalho. Por isso, é recomendável que haja uma pausa de 45 a 60 minutos para que a digestão ocorra e assim o nosso estado de vigilância se instaure novamente, diminuindo a probabilidade da ocorrência de erros e acidentes. Esse gráfico que está sendo mostrado para vocês foi construído em cima de uma pesquisa feita com caminhoneiros. Foi feita a eles uma pergunta: em qual período do dia o seu sono é maior? E pelo gráfico vocês podem ver que existem dois picos, de meio-dia às 3 da tarde, que é justamente o horário em que ocorre a digestão, né, do nosso almoço, que é uma refeição geralmente maior, e das 23 às 5 da manhã, devido justamente aos ciclos circadianos. Um fator que influencia na nossa aptidão é como o início das nossas atividades no trabalho ocorre. Isso se deve ao fato de que o nosso corpo precisa se adaptar ao trabalho. No início da jornada de trabalho, transformações fisiológicas acontecem, principalmente quando o trabalho envolve atividades físicas que exigem esforços físicos. Quando uma atividade física pesada acontece repentinamente, os músculos eles vão trabalhar em desvantagem, com débito de oxigênio, pois não há um tempo para regular as funções respiratórias e circulatórias para um novo nível de demanda de oxigênio. Portanto, para realizar atividades físicas pesadas, é aconselhável que se faça um pré-aquecimento, dando tempo para que o organismo se adapte, de modo que não haja esse desbalanceamento entre a oferta e a demanda de oxigênio. A fadiga mental ela influencia na capacidade de exercer plenamente nossas atividades, provocando irritação e redução na qualidade das tarefas que exigem concentração mental. Por isso é necessário que haja regularização do sono, que reduz esse estado de fadiga. O ser humano adulto, ele precisa em média de 8 horas de sono diárias, podendo variar para 2 horas a mais ou 2 horas a menos, dependendo do indivíduo.
Se uma pessoa dormir menos que o organismo exige, acaba ficando em débito e não funciona de maneira eficaz. Contudo, algumas substâncias estimulantes podem afetar o sono e manter ou reduzir o nosso estado de vigilância, sendo elas a cafeína, o fumo e o álcool. Ao ingerir cafeína, o estado de vigilância é aumentado, o alívio da fadiga ocorre e o tempo de reação é reduzido. Mas existem também alguns malefícios que a ingestão em excesso da cafeína acarreta, sendo elas a indigestão, a insônia e o nervosismo. Já o fumo, ele diminui a nossa capacidade aeróbica, reduzindo a capacidade física do indivíduo, e a longo prazo ele pode provocar doenças como câncer. E por fim, o álcool, que traz grandes consequências se ingerido no período do trabalho, pois ele afeta tanto o sistema neurológico quanto o sistema muscular. No sistema neurológico, ele aumenta o nosso tempo de reação, e no sistema muscular, ele acarreta a perda da velocidade e da precisão. Agora nós vamos falar sobre o tópico conhecimento, aprendizagem e treinamento. Primeiro, nós vamos conceituar o que cada um desses termos significa. O conhecimento é tudo que aprendemos e sabemos. Já a aprendizagem é o processo de aquisição de novos conhecimentos. E, por fim, o treinamento é o enriquecimento da memória com o conhecimento operacional. Falando sobre a diferença entre informação e conhecimento, nós podemos falar que a informação ela é identificada como uma notícia impressa no jornal ou como um dado armazenado no computador, por exemplo. Já o conhecimento ele vai envolver algum tipo de operação ou o uso dessa informação que fica armazenada na nossa memória de longa duração. E esse conhecimento ele pode ser de dois tipos de caráter. O caráter declarativo, que contém fatos, figuras e sentimentos, e o caráter operacional, que é aquilo que nós sabemos fazer. E é muito importante que a gente saiba que o conhecimento ele também pode se estender às esferas organizacionais. E estendidas às esferas organizacionais, a gestão desse conhecimento atualmente é uma das maiores preocupações das organizações. Elas acabam lidando com a aquisição, com o armazenamento e com a recuperação das informações, para que possam ser usadas quando necessário. A aquisição ela vai ser a captura da informação, ela vai ser codificada e armazenada de forma estruturada. E se isso não for feito corretamente, essa informação pode ser perdida. Já a recuperação é a tarefa de buscar a informação armazenada na ocasião em que ela é necessitada. E é necessário para filtrar que tipo de informação deve ser entregue à pessoa que vai necessitar. E por fim, a personalização é o uso da informação nos contatos pessoais, adotando linguagens e conceitos que serão compreendidos pelas pessoas que irão necessitar daquela informação. O maior problema de gestão é identificar que informação é útil e deve ser armazenada e qual deve ser descartada, para que assim sejam recuperadas somente aquelas que são úteis. E à medida que a complexidade dos sistemas organizacionais vai crescendo, o trabalho em equipe depende cada vez mais da comunicação entre os membros. E essa comunicação ela se dá principalmente através de três meios. A comunicação pessoal, que é eficaz para aspectos estratégicos e criativos, e deve ser usada principalmente nas primeiras fases dos trabalhos, para que o objetivo fique claro para todos. Em segundo, o telefone, que é usado para informações mais superficiais, para confirmar uma informação ou para esclarecer dúvidas. E a internet, que é eficaz para detalhes técnicos e operacionais. E uma grande vantagem dela é a possibilidade de guardar informações. Mas a comunicação ela vai depender muito da confiança mútua entre as pessoas. Quando a confiança é muito baixa entre as pessoas, essa comunicação tende a ser muito fria, muito formal. Isso vai atrapalhar o processo produtivo. Portanto, o trabalho em equipe bem-sucedido vai depender tanto do uso correto de qual meio de comunicação se aplica na situação e da confiança entre o grupo. Aprender significa adquirir conhecimentos e armazená-los na memória de longa duração. O processo de aprendizagem, na teoria, é feito em três etapas. A apresentação verbal da informação, que é onde ocorre a descrição de como a tarefa deve ser realizada, o armazenamento em forma declarativa e o treinamento, onde a execução da tarefa e o conhecimento passa a ser operacional.
Mas, nos casos práticos, os indivíduos eles não costumam buscar o conhecimento declarativo e acabam por realizar um processo exploratório, aprendendo por tentativas e erros. No processo exploratório, o usuário procura imagens que possam ser relacionadas com a tarefa que pretende realizar. Durante a aprendizagem, conhecimentos sobre as relações estruturais e o funcionamento dos sistemas são adquiridos. Com esses conhecimentos, um modelo mental do sistema é criado, permitindo que o indivíduo simule mentalmente como esse sistema funciona antes mesmo de que ele execute uma ação. Os modelos mentais eles não são estáticos. À medida que mais experiência é adquirida, eles vão sendo simplificados. Ou seja, a experiência ela funciona como se fosse um filtro. À medida que ela aumenta, o indivíduo consegue identificar quais relações são poucos importantes e podem ser simplificadas, e quais são mais importantes e merecem uma maior atenção, tendo uma influência direta na eficiência daquele funcionário. O tempo do ciclo da curva de aprendizagem se reduz em escala logarítmica em função do número de vezes em que uma tarefa é executada. Esse tempo ele pode sofrer um decréscimo, indicando uma adaptação do indivíduo à tarefa a qual é responsável. Indica que ele encontrou um método melhor para executar seu trabalho. E essa adaptação também vai ter influência direta na energia que esse trabalhador vai despender para realizar suas tarefas. E diversas transformações elas vão ocorrer no organismo do trabalhador à medida que o processo de aprendizagem ocorre, sendo classificada nas seguintes fases. A fase 1 é a aprendizagem da sequência de atividades, que envolve a execução de uma instrução escrita ou verbal e a imitação de um comportamento. Já a fase 2 são os ajustes dos canais sensoriais, onde, à medida que o trabalhador vai adquirindo habilidades, os canais sensoriais usados para obter informações sobre a tarefa vão se modificando. À medida que a experiência do trabalhador aumenta, ele seleciona canais sensoriais que transmitem somente informações essenciais para o seu trabalho. A gente tem um exemplo de uma pessoa que está aprendendo a andar de bicicleta, por exemplo. Antes, ela sempre olha o pedal para ver se o seu pé está certinho. E depois que ela já tem uma experiência, ela não precisa mais olhar para o seu pé para saber que o seu pé está no lugar correto. A fase 3 são os ajustes dos padrões motores. E esse é associado aos ajustes dos canais sensoriais. Ocorre um ajuste dos padrões motores com uma seleção mais adequada dos movimentos corporais. Por exemplo, um trabalhador mais experiente ele consegue arrumar as peças que ele está trabalhando de modo a favorecer sua montagem. E por fim, a fase 4 é a redução da atividade consciente, onde o trabalhador passa a executar a tarefa automaticamente, com a necessidade de poucas informações. Ele meio que opera no piloto automático. E agora entrando no nosso terceiro tópico, que é a fadiga. A fadiga é o efeito do trabalho continuado, provocando uma redução reversível da capacidade do organismo e uma degradação qualitativa do trabalho. E ela pode ser causada por diversos fatores, dentre eles os fatores fisiológicos, que seriam relacionados com a intensidade e duração do trabalho físico e mental, os fatores psicológicos, que seria a monotonia e a falta de motivação, por exemplo, e fatores ambientais e sociais, que são, por exemplo, a iluminação, os ruídos, a temperatura, o relacionamento que aquele trabalhador tem com a equipe. E nós temos as consequências da fadiga. Uma pessoa fatigada, ela tende a simplificar suas tarefas, eliminando tudo que não é essencial, diminuir sua força e velocidade e a precisão de seus movimentos e adotar movimentos descoordenados. Por exemplo, o motorista que ele está fatigado, ele acaba por olhar menos os instrumentos de controle, como os retrovisores, e ele reduz a frequência das mudanças de marcha. As tarefas com excesso de carga mental, elas provocam redução da precisão na discriminação de sinais, retardando as respostas sensoriais e aumentando irregularidades e erros nas respostas. A sobrecarga, ela ocorre quando as solicitações feitas sobre o indivíduo excedem a capacidade de resposta dele. A diferença entre os fatores fisiológicos e psicológicos da fadiga são: primeiramente, os fatores fisiológicos. Eles resultam do acúmulo de ácido lático nos músculos, quando a atividade muscular ela é muito intensa,
o ritmo de produção de ácido lático é maior que a capacidade do nosso organismo de removê-lo, tendo uma sobrecarga e o esgotamento das reservas de energia, quando há um baixo teor de açúcar no sangue. E há também a fadiga crônica, quando o sono e pausas não são suficientes para aliviar os sintomas da fadiga e essas têm um efeito cumulativo. Já os fatores psicológicos, eles vão se relacionar com combinação de fatores, como monotonia, motivação, o relacionamento social e o estado de saúde física e emocional do indivíduo. E os seus sintomas são mais dispersos e se manifestam de muitas formas, como cansaço, frio, sensibilidade, irritação e entre outros. Ela também ocorre em situações onde há um predomínio do trabalho mental, com poucas solicitações de esforços físicos. Por exemplo, pessoas que ficam fazendo cálculos matemáticos. Após algum tempo, eles começam a ter bloqueios, sendo impossibilitados de realizar cálculos que eles fariam com muita naturalidade. E existem muitas diferenças individuais que vão influenciar no aparecimento da fadiga, desde fatores físicos a fatores psicológicos. A fadiga muscular ela pode ser medida usando um aparelho chamado ergógrafo de Mosso. E a partir do uso desse aparelho foram feitas pesquisas e as seguintes conclusões foram feitas. A primeira conclusão é que há um perfil individual, ou seja, cada pessoa ela tem seu perfil típico do ergograma, que se mantém praticamente inalterado. A segunda fala sobre o máximo controlado. As pessoas elas nunca exercem sua força máxima. Existe um máximo controlado mentalmente, que é o máximo de força que conseguem exercer na prática. E por último, existem tipos característicos de pessoas, que são pelo menos dois. A primeira é que mantém o desempenho constante, e quando fadigam, a curva cai bruscamente, que vocês podem ver no gráfico que é o tipo de pessoa A. E a segunda são as que manifestam fadiga desde o começo da sua tarefa, diminuindo sua capacidade de forma gradativa, que é o tipo de pessoa B. E por isso, em geral, são indicadas pausas de curta duração durante nossa jornada de trabalho, embutidas no próprio ciclo de trabalho, para que não ocorra um efeito cumulativo da fadiga. A variação de atividades, por exemplo, pode funcionar como uma pausa. Contudo, pausas reservadas a necessidades fisiológicas, como andar, levantar, conversar com outros indivíduos, são necessárias, para assim retardar o aparecimento da fadiga. Entrando no nosso quarto tópico, que é a monotonia e a motivação, nós sabemos que a monotonia e a motivação são processos que se opõem à fadiga, podendo agravá-la ou aliviá-la, e são causados por estímulos ambientais que podem ser monótonos ou motivadores. E temos as causas e consequências que a monotonia vai trazer ao trabalhador. A causa da monotonia é a reação do organismo a um ambiente uniforme, ou seja, pobre em estímulos. E existem situações que vão agravar a monotonia, que são a curta duração do ciclo de trabalho, ou seja, períodos curtos de aprendizagem e restrição dos movimentos corporais, bem como a execução de atividades prolongadas e repetitivas. Além disso, existem os fatores ambientais, como a iluminação ruim, um ambiente muito quente, a falta de contato social, que também vai propiciar a monotonia. E sobre as consequências da monotonia, em termos operacionais, a monotonia acaba por desencadear as seguintes consequências: a diminuição da atenção e do estado de vigilância, o aumento do tempo de reação e o aumento da incidência de erros. Sobre a motivação, a gente sabe que o comportamento humano é impulsionado através da determinação, ou seja, há um motivo pela qual se executa uma tarefa ou atinge uma meta. O processo pelo qual esse comportamento é ativado e o mantém em funcionamento é justamente a motivação. Mas a gente não consegue observar diretamente a motivação, mas somente seus efeitos. E um trabalho ele vai ser o resultado da combinação entre a habilidade e a motivação. A habilidade se relaciona com conhecimentos e experiências para a execução da atividade proposta. Já a motivação, ela tem a ver com a decisão pela qual esse trabalho será realizado. E existem algumas formas de tornar tarefas monótonas e rotineiras em tarefas motivacionais, seguindo alguns passos. O primeiro deles é estabelecer metas. Fixar metas é mais motivador do que uma situação que não se sabe onde se quer chegar.
Sem a fixação delas, o trabalho parece não ter fim. O segundo passo é se desafiar. Tornar a tarefa um certo desafio torna-as mais motivadoras, por estimular a competição. A terceira é a informação, ou seja, se informar, obter informações contínuas sobre o seu desempenho, tende a motivar o trabalhador. E a última é a recompensa. A motivação ela pode ser criada também através das consequências que isso será feito ao terminar um trabalho, ou seja, em forma de recompensas, de promoções, de elogios. E a fim de comprovar e explicar a motivação, algumas teorias foram criadas, e essas se dividem em dois grupos: teorias de processos e teorias de conteúdos. E nós vamos em seguida explorar mais essas teorias. As teorias de processos preocupam-se em explicar as causas e objetivos do comportamento e determinar as variáveis que compõem esse processo. A teoria mais conhecida dentre elas é a expectância de valência, que diz que o comportamento humano ele vai depender de uma avaliação subjetiva da expectativa e sua valência. E aqui nós temos a definição do que é expectância. É a avaliação subjetiva das chances de sucesso que uma pessoa vai fazer antes de realizar uma tarefa. Já a valência é a razão pela qual o indivíduo acha que vale a pena realizar essa tarefa. Em contrapartida, as teorias de conteúdo, elas procuram determinar as necessidades que vão motivar uma pessoa. Essa teoria diz que todas as pessoas têm necessidades que vão impulsioná-las a agir ou não. Por exemplo, se houver várias opções a serem escolhidas, a necessidade daquela pessoa guiará qual vai ser a sua escolha. E dentre as mais famosas são a teoria de Maslow e a teoria de Alder. A teoria de Maslow vai dizer que pessoas são motivadas a alcançar ou manter certas necessidades relacionadas ao seu bem-estar físico, intelectual e social. Segundo Maslow, existem 5 níveis de necessidades. As necessidades fisiológicas, que se relacionam com a sobrevivência individual, ou seja, a satisfação de fome, sede ou conforto térmico. A segunda é a necessidade de segurança, a proteção contra ambientes ou situações que causem tensões, como doenças, crimes, catástrofes naturais. A terceira são necessidades de aceitação, ou seja, a busca pela aceitação, seja da família, de amigos ou de colegas de trabalho. A quarta é a necessidade de ego, ou seja, de ser reconhecido e apreciado por suas qualidades, de ter um conhecimento, se diferenciando dos demais. E a quinta é a necessidade de autorrealização, de sentir-se realizado, com pleno aproveitamento do seu potencial. E segundo ele, esses cinco níveis de necessidade seriam hierarquizados, ou seja, uma pessoa seria motivada a buscar por segurança quando já tivesse suas necessidades fisiológicas atendidas. Já a teoria de Alder, que também é de conteúdo, ela vai se basear apenas em 3 níveis. O primeiro nível é o de necessidades básicas, ou seja, as necessidades biológicas para assegurar a sobrevivência do indivíduo. O segundo nível são as necessidades de relacionamento, a necessidade de caráter social. Já o terceiro são as necessidades de crescimento, que são necessidades de poder, de dominação sobre os demais, de se destacar. Mas tanto a teoria de Maslow quanto a de Alder são bastante questionáveis. Assim, quanto às necessidades a nível fisiológico ou básico, elas são inquestionáveis, mas os outros níveis nem sempre seguem um nível hierárquico descrito por eles. Por exemplo, muitos artistas eles vão abrir mão da sua segurança para buscar o reconhecimento social, e assim esse nível hierárquico dele não seria respeitado. E um outro estudo que buscou entender a motivação no ambiente de trabalho foi o de Heisenberg, que no seu estudo realizou entrevista com 1.685 trabalhadores, perguntando as causas de maior satisfação e aborrecimento deles no trabalho. Desse estudo, identificou as causas de maior satisfação que vão agir positivamente, e elas foram chamadas motivadores, e eram, em sua maioria, relacionadas à realização, ao reconhecimento, à responsabilidade, o avanço e o crescimento. Já os fatores de maior insatisfação foram relacionados a salário, vida pessoal, relacionamento com a equipe, supervisão e condições de trabalho.
E entrando no último assunto do nosso videocurso, que são as influências do sexo, idade e deficiências físicas no ambiente de trabalho, nós sabemos que a participação de mulheres e idosos deficientes no ambiente de trabalho vem cada dia sendo maior. Por isso, a ergonomia tem mostrado crescente interesse em estudar esses grupos, a fim de tornar um ambiente de trabalho mais agradável e propício para eles. Falando um pouco sobre o trabalho feminino, nós sabemos que no mundo sempre houve uma predominância masculina nos ambientes de trabalho, e por isso muitas máquinas, postos de trabalho e sistemas são adaptados somente para o uso masculino. Contudo, com a crescente inserção da mulher no mercado de trabalho, há necessidade de que muitos setores sejam revistos e também readaptados. E nós temos algumas características femininas que vão influenciar nos postos de trabalho. A gente sabe que mulheres, em relação aos homens, possuem algumas diferenças, como na antropometria, por exemplo. As mulheres, em geral, são mais baixas que os homens. E existe também o ciclo menstrual, que influencia na regulação hormonal e na retenção de líquidos. E, por fim, as diferenças na capacidade física. As mulheres, em geral, têm 30% menos capacidade muscular que os homens. Contudo, apesar dessas diferenças fisiológicas e físicas, a capacidade intelectual dos homens e mulheres não apresentam nenhuma diferença que possam justificar a ausência delas no mercado de trabalho. Agora, falando sobre o processo de envelhecimento, esse vai provocar uma degradação progressiva das funções fisiológicas dos idosos. E dentre elas nós temos a antropometria, onde a estatura diminui e há uma redução dos alcances e da flexibilidade, a força muscular que começa a decrescer gradativamente, os membros inferiores eles vão sofrer os maiores decréscimos, os processos cognitivos, com aumento do tempo de reação, a visão também, a diminuição da capacidade visual é alterada, e a audição, onde sons de baixa frequência elas acabam sendo difíceis de serem identificadas. Mas, apesar de haver perdas de habilidades físicas, os idosos têm muito a acrescentar no mercado de trabalho, pois eles possuem maior experiência, são mais cautelosos nas tomadas de decisões, mas precisam de algumas adaptações dos postos de trabalho para que suas necessidades sejam atendidas. E por último, falando sobre pessoas portadoras de deficiência, elas, apesar de terem suas funções físicas comprometidas, as pessoas portadoras de deficiências acabam tendo um mecanismo de compensação, onde outros sentidos acabam por ser mais aguçados. Por exemplo, os cegos tendem a ter funções táteis mais aguçadas. Então, com adaptações dos postos de trabalho e com o avanço da tecnologia, esses indivíduos conseguem ser tão produtivos quanto as pessoas não deficientes. Bom, para fazer esse vídeo curso, eu utilizei como referência o capítulo 12 da segunda edição do livro Ergonomia, Projeto e Produção. E é isso, pessoal. Nosso vídeo curso fica por aqui. Obrigado por assistirem.